o impecável sacrifício pelo pecado. Destaca-se nas epístolas como uma coisa a ser notada e acalentada, que quando surge a questão do pecado e os sofrimentos e morte do Senhor Jesus como nosso substituto em relação a ela, sua impecabilidade é enfatizada. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, nos é dito que Deus o fez pecado por nós, mas acrescenta que ele não conheceu o pecado. Em 1 Pedro 2, 24, nos é dito que levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, mas também nos assegura que ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Versículo 22. Em 1 João 3, versículo 5, lemos que ele foi manifestado para tirar nossos pecados e acrescenta: nele não havia pecado. Certamente nada poderia ser mais claro do que isto, que nenhum sacrifício, a não ser um sacrifício sem pecado, poderia satisfazer as reivindicações da santidade de Deus contra o pecado. E se Jesus não fosse sem pecado, ele não poderia permanecer no lugar do pecador. Ele não teria sobrevivido ao julgamento e não teríamos tido nenhum Salvador. A necessidade desta oferta sem pecado foi predita nos tipos e figuras do Antigo Testamento. O Cordeiro Pascal devia ser sem defeito, macho de 1 ano, Êxodo 12. E todo sacrifício oferecido a Deus tinha que ser do mesmo tipo, imaculado. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver qualquer defeito, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 15, versículo 20. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceito em vosso favor. Levítico 22, 20. Se Deus não podia aceitar o sacrifício defeituoso como pré-anunciando o sacrifício de Cristo, quão abominável é o pensamento de que aquele que era a substância de todas as figuras e o cumpridor de todos os tipos pudesse ter um defeito ou mancha de pecado. Que tal pensamento jamais ocupe nossa mente, pois somos informados de que, quando chegou o tempo da oferta do sacrifício, ele, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Hebreus 9,14. Essa oferta foi então aceita? Não poderia ter sido se não tivesse sido uma oferta sem pecado. Certamente foi aceita. A palavra de Deus declara que é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Hebreus 10,4. Mas que com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, 14. Aquela oferta foi tão livre de toda a mancha do pecado, tão essencialmente, inerente e intrinsecamente santa e excelente, que ele, tendo feito isso, sentou-se à direita de Deus, para nunca mais se levantar para tal trabalho. E tão completo e eficaz é que o Espírito Santo pôde dar testemunho de que Deus não mais se lembra dos pecados e iniquidade de todos aqueles que creem, e que através dele tem agora o direito de entrar na própria presença de Deus. Hebreus 10.